Paz do Senhor, mais uma palavra de Deus aqui no canal, né? Se inscreva aí no canal. E hoje eu queria falar um pouquinho do poder de Deus. Eu queria aqui tentar expressar um pouquinho desse poder. É inexplicável o poder de Deus, né? De tanta grandeza, de tanta maravilha, de tão magnífico que é o poder de Deus e inexplicável. Nós não conseguimos expressar nem explicar, né, o poder de Deus por a glória, pelo poder dele ser tão grande. E eu queria falar de uma história aqui um pouquinho, para falar um pouquinho desse poder. Eu queria falar de uma história, a história de Sansão, que está no livro de Juízes, né, capítulo 13, até o 16, conta a história de Sansão. Leia aí na sua casa, que é uma história muito magnífica, né? E essa história ocorreu cerca de 1050, 1000 anos antes de Cristo, né? Eu andei pesquisando um pouco, estudando um pouco a esse respeito, e eu queria lhe falar ali de um versículo, né, que está lá no capítulo 15 de Juízes, né, versículo 15, que diz assim: achou uma queixada de jumento ainda fresca, e a mão a tomou e a feriu com ela 1000 homens. Está escrito aí no capítulo 15, versículo 15 do livro de Juízes. E eu estudei um pouquinho da história, e naquela época o ferro, né, as armaduras dos soldados, elas não eram muito trabalhadas, né? Era um ferro maciço, meio bruto. Eram armaduras feitas à mão, batida. Então era de uma resistência impressionante, né? As armaduras, os capacetes que eles usavam, era escudo, era de uma resistência tremenda. E, né, aí nós lemos aí, né, e Sansão achou uma queixada de jumento, né, ainda fresca, né, ali a parte de baixo, né, da cabeça do jumento, só o queixo, né, o animal tinha morrido ali há pouco tempo, e com esse osso ele feriu aqueles soldados, 1000 homens. Ele batia, se você for mais a fundo nessa história, e o osso ele esmagava a cabeça, né, dos soldados por dentro, né? E eu te pergunto, como que um osso poderia romper, né, um ferro ou abater um homem com uma armadura tão pesada, tão bem preparada, com tanto ferro? O poder de Deus, o poder de Deus na vida de Sansão, o Espírito de Deus na vida de Sansão. É uma história muito tremenda, tem um final triste, mas é uma história que nos ensina muito, né? O Espírito Santo de Deus mora dentro de nós, a Bíblia diz isso. A Bíblia diz que o poder de Deus está dentro de nós. E a Bíblia diz que o Espírito de Deus, ele é parte de Deus, ele é a essência de Deus e é movido pela nossa fé. Pense nisso.